Então vamos, vou confiar de que tá indo certo. É sábado, quinto dia, não, sexto dia. Vou tentar seguir aí, tô conseguindo aparentemente. Vou fazer o vídeo aqui, porra, de fazer o ANKI, aí vou ler um artigo, enfim, sabadão, umas coisas pra fazer, quero descansar, amanhã eu trabalho, trabalhei ontem, consegui fazer o vídeo ontem de manhã. É, mas, enfim, é isso aí, vamos que vamos. Então aqui é só o English Practice. E como é fim de semana, eu não consegui botar os mais textos, mas a partir de segunda-feira eu vou botar mais textos e mais frases aqui, naquela ordem invertida. E vai ficar massa. Então vamos. Uai? Once upon a time, a certain king seized all the corn in his country. Once upon a time, a certain king seized all the corn in his country. É normal? Tá tudo certo, né? Deus queira que sim. Eu nunca sei se é once ou é ans. Once upon a time, a Once. certain king seized all the corn in his country. Once upon a time, upon. Once upon a time, a certain king seized all the corn in his country. Once upon a time, a certain king seized all the corn in his country. Então, uma vez, né, era uma vez, existiu uma vez, teve uma vez, né, um certo rei seized, confiscou todo o milho no seu país, ou do seu país, acho que é no seu país. Seu país. Uma vez, era uma vez, um certo rei. Não fez muito sentido isso, né? Uma vez, era uma vez, um certo rei confiscou, ou fez, whatever. Very well, then, said the stranger. Você, porra, só. Very well then, said the stranger. Very well then, said the stranger. Então, muito bem, então, disse o estranho. How long have you been working as a UX designer? Ignora. How long have you been working as a UX designer? Ui, é ridícula, né? Mas há quanto tempo você trabalha como UX designer? Medium-sized bear's chair was too soft. Medium-sized bear's chair was too... Medium-sized bear's chair was too soft. Medium-sized bear's chair was too soft. Too soft. Então, a cadeira do urso médio era muito macia. She sat down in the chair of the big bear, She but sat it was down. too hard for her. She sat down. Wow. She sat down in the chair of the big bear, but it was too hard for her. She sat down in the chair of the big bear, but it was too hard for her. For her. Esse for her é foda, né? For her. Ela sentou-se, né? Ela se sentou na cadeira. Ela sentou na cadeira do urso grande. Do urso grande, mas esta era muito dura para ela. Ela sentou na cadeira do urso grande, mas ela, a cadeira, era muito dura para ela. Para Goldilocks. Goldilocks, cachinhos dourados. Was daring enough to take the king's challenge. Was daring enough to take the king's challenge. Was daring enough to take the king's challenge. Era. Was daring enough. Era ousado o suficiente para aceitar o desafio do rei. Fosse ousado o suficiente para aceitar o desafio do rei. Fosse é porque do contexto, né? Mas nem lembro mais direito onde é que essa frase se encaixava no texto do The Endless Tale. Then another locust went in and carried away a grain of corn. Then another locust went in and carried away a grain of corn. Então, outro gafanhoto entrou, another locust went in, outro gafanhoto entrou, and carried away a grain of corn. E levou um grão de milho, levou embora, né? Carried away, levou um grão de milho. There lived a giant and his wife. There lived a giant and his wife. Então aí pode ser, lá vivia um gigante e sua esposa, ou tinha uma vez, né? Também esse there lived, uma vez, também às vezes se encaixa assim. Mas acho que tipo, lá vivia. Lá viviam um gigante e sua esposa. In the kitchen, the family gathers around the table. In the kitchen, the family gathers. In the kitchen, the family gathers around the table. Então eu botei ali só entre parênteses o gathered. Gathered. Gathers, gathered. Acho que é com som de T. Gathered.
Noção de ter, né, que se reuniu, só para saber o passado desse verbo aí, que ele é bem, ele usa bastante. Mas na cozinha, a família se reúne ao redor da mesa, né? Se reúne ao redor da mesa. An artist of design and construction. An artist of design and construction. Construction. An artist of design and construction. Um artista do design e da construção. Tá falando do Daedalus. Daedalus was so brilliant that King Minos kept him as a prisoner in one of the towers of the palace. Set about solving the problem. Set about solving the problem. Esse é bem legal. Set about é começar. Solving the problem. Aí, solving the problem. Então, começou a resolver. Começou, né? Set ano passado, né? Ah, não. Set about é tipo. Mas é começou? É começar. É set about. É começar. Não tem passado disso. Começar a resolver o problema. Dúvida master agora, cara. Dúvida master, né? Set about. Past. Past tense. What is the past tense of set? The past tense of set is also set. Notice there is not a change in the spelling of the present and past tense in this case. Filha da puta, velho. Ah, mano, meu Deus, velho. Dá um tempo, tio. Therefore, the past tense of the word set, it's set, and the particular past tense of set is also set. In the past participle, sei lá, como é que pronuncia? Tá, foda-se então. É contextual. Ué, onde que a gente tava? Ui. Começou a resolver o problema. Começaram a resolver o problema. Para ver se terminou o baralho. E vocês podem ver aqui que eu já escolhi um artigo aqui rapidamente, né? Temos aí 7 minutos de vídeo. Vai ser o vídeo mais curto, graças a Deus. É um artigo aqui que eu nem pensei muito. Só escolhi. How to memorize any information by active learning. Então, there is not such a thing as good as memory or a bad memory. Oh, no. There's no such thing as a good memory or a bad memory. There's only a trained memory and an untrained memory. This article will cover the following parts. Why you need to memorize, why is active learning and its components, how to memorize and deliver a speech with notes, how to remember a person's name, books, recommendation. Ok. Primeira parte, né? Here's why you need to memorize. Brain fitness. Your brain is like a muscle, and memory training is a form of exercise. Exercise ou exercise? Acho que é exercise, né? Over time, like any form of exercise, it will make. Seguindo. Uia, cabeça de cabra. Vamos botar aqui, né? Tem aqui pra mim? Porra, não tem. Extra. Tá difícil, pessoal. Exercise. Bom, acertei. Over the time, like any form of exercise, it will make your brain fitter and quicker. This means you will reduce chances of getting amnesia or dementia. Access to search engines is not always available. You will never know when a particular information will be needed. This is especially useful to students attempting their exams. You get to be an expert in your field. Memorization creates the repertory of what we think about. Being an expert in any field requires knowledge that you already have. Hoje eu não tô muito bom no inglês, não. Fazendo isso no final do dia, hoje eu tô cansado, muita luz na cara. Hoje eu não tô muito bem, não. You use é foda, né? You use your memory to think. You can only think by linking the memories you already have in your brain.
The better you remember, the better the quality of your thoughts. You use your memory to learn faster. Your brain isn't like a container, it's more of a muscle. The more you use it to remember, the more you can store new things. This is why veteran waiters don't have to write down their orders. Part 2. Active learning. As a general rule, you are more likely to remember things which you find valuable and important, but this doesn't guarantee you will always remember them. Many people use to so Many people use the so-called rote learning, where they repeat saying or writing things down so they won't forget. Um, but this method is very tedious and boring. Cramming is inactive, especially for long-term memory. Cramming. Engraçado. Nem por conta de fazer isso. Estudando. Estudando. Cramming. Cramming. On the other hand, active learning is highly effective because it uses a larger part of your brain in comparison to rote learning. Here is how you can apply active learning. Attach multiple strings. You are more likely to remember a thing with more detail attached to it. This can be achieved by association and the use of emotions. To remember something new, you have to associate it with something you already know. Sorry. For example, you are more likely to remember a person's job as a baker rather than a person whose name is Baker. Because a baker is as an occupation, you tend to associate it with bread, ovens, cakes, a big white hat, and whatever bakers do. But the name baker is tethered only to a memory of a person's face. Information combined with emotions becomes a long-term memory. You will fill your learning with adventures, it becomes humorous, and you're more likely to remember. For example, learning while listening to a baroque music, chewing a mint bubblegum, or smelling a certain que é tipo um incenso, aroma, como é que fala? Scent. Scent. Chewing é comendo, mastigando, né? Tá bubblegando ali, mastigando, né? Turning it into story. This technique is especially useful when you want to remember a series or a list of things. First, visualize what you want to remember, see it in a form of mental pictures. Deconcept the pictures and then connect the pictures and turn them into a story. For example, I wanted to remember the 7 Harry Potter book series. I made this story, and of course it doesn't make sense. A stone is thrown in a dark chamber where a prisoner is held. But it's so cold, so there was a fire across the prisoner cage. But if you look closely, there were actually seven fires placed in a linear order. Ah, sim, Ordem da Fênix. At the end of the line, At the end of the line, there stood a prince with blood all over. The blood was caused by a huge hollow on his chest. From this story, I was able to remember the 7 Harry Potter book series in their order. If you don't know the book series, here are the titles. You see. Delivering a speech or a presentation without notes. This can be delivering a report to your board. This can be delivering a report to your board, sharing your expertise in a subject in front of your class, or any other situation. This can be done by the application of Loci method, Loci, where you align the things you want to remember with the specific points or places that you know well. These are the steps to follow. First, identify the major points in your speech. Now, imagine a place you know well or a path. Then, attach your major talking point. Then,
Attach your major talking points to a specific point on that path or place. Lastly, practice your speech using your walk through the location as a tool for remembering each of the primary message in the presentation. Lastly, practice your speech using your walk through the location as a tool for remembering speech. Ok, isso aí tá muito. Porra, o livro que eu li lá tava dizendo lá como memorizar o Deep Work, o último livro que eu li, tava dizendo como memorizar um baralho de cartas. E tava dizendo realmente sobre isso, pra tu imaginar um quarto, né? No caso, ele tá falando pra tu imaginar um caminho, um lugar que tu conhece bem. E tava dizendo pra tu imaginar não só um quarto, a tua casa, né? E tu meio que ia colocar cada carta em algum quarto e associar ela com algum objeto da tua casa. Enfim, é bem interessante. Esse é um método bem. Pode crer total. For example, you can imagine a path around your bedroom. Olha. You can then assign your first point to a lamp. Tá vendo? Ó? Uma lâmpada, né? Lamp é lâmpada, mano. Eu espero que seja lâmpada. Eu quero passar vergonha, mano. Lamp é lâmpada? Graças. A second point to your chair. A second point to your chair. A third point to your bed, and so on. Bem isso aí mesmo. How to remember a person's name. When you hear a person's name for the first time, say it back. During the course of your conversation with this person, use their name. Ask where a name came from or what it means. Nossa, mano, aí se passou, né? This is particularly useful when you met someone with a less common name. Ah tá, perfeito, né? Visualize it into your head. Try to attach an image to a person's name. For example, if you met someone called Asia, nossa, mano, imagine they live in Asia continent. Or if you met someone called Mary, imagine her wearing a wedding veil on the day she gets married. Pode crer, tá ligado? Mas tá. Remember, o que é veil? É um véu, né? Véu de noiva, né? Véu de noivado. Acho que é isso, né? Remember the more details. Remember the more details you attach to a name, the more likely you will remember it. Books recommendation. Opa, já estamos no fim. Não, já acabamos, na real. If you want to learn more about memory, I recommend you read these two powerful books: Moonwalking with Einstein. Puta que pariu. By Joshua Foer, não sei como fala, and Limitless, in the subchapter of Memory, by Jim Wiki, sei lá. Moonwalking with Einstein, Josh Foer. Isso aqui ficou parecendo que Josh Foer faz parte do nome do livro, né? Essa prioridade aqui, mas acho que também não faz muita diferença, ficou bonito. I hope you gained something. Sincero. Sim. Sim, ganhei. Achei interessante. Achei que, assim, o que acontece, cara? Esse não é um artigo também muito fora da caixa, mas ele foi bem direto ao ponto, entendeu? Ele falou ali sobre coisas que eu acho que, de fato, tem base profunda, né? Em psicologia e até mesmo em autores que já citaram essas técnicas. Essa técnica que ele utilizou aqui do coisa, do de memorizar, para como tu memorizar em forma de, tipo, associar nomes, enfim, as coisas com caminhos, lugares da casa, botar a cadeira, o quarto. Isso daí é a forma que essas pessoas que existe um campeonato, né? Existe esse mundo aí de competição de memória de baralhos. E é assim que as pessoas, cartas de baralho, é assim que as pessoas fazem. É um método meio que, né, certo. Então achei o artigo bom, achei um bom artigo. Ele foi prático e direto ao ponto. E recomendou 2 livros. Eu acho que esse tipo de artigo é bem mais interessante do que ficar escutando a opinião de pessoas que não é que, não é que eu não gosto de escutar a opinião de pessoas e eu sou esse tipo de gente, não, mas eu acho que se eu me proponho a ler um artigo, eu espero receber algo com isso. E, e eu sou meio cético porque a ponto de entender que se tu tá mandando uma parada aí, escrevendo um artigo, tu tá dando a tua opinião, cara, a tua opinião ela tem que valer bastante. E pra ela valer bastante, tem que ter um grande, porra, repertório de coisas, né? Porra, tu já tem que, pô, cara, a tua opinião, ela realmente é embasada, ela não é tão senso comum assim, né? Enfim, sempre tem que deixar um tom de Arthur aqui nos meus vídeos, né? Sempre tem, cara. Ou alguma reclamação, ou é algum rage, ou é algum eu reclamando de alguma coisa, cara. Tem que parar com isso. Só reclamo, cara. Mas ó, o artigo aqui ficou top, ó. O vídeo, finalizar o vídeo com uma coisa boa. Ficou top.
Falou!